Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Vem Chegando. Você sabe que aqui só tem pessoas que têm uma história de valor, um conteúdo que vai te inspirar, uma história que vai conectar aí contigo que está do outro lado. Conteúdo de posicionamento e de valor você encontra nessa programação que vai ao ar toda semana. Então já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e vem acompanhar porque grandes personalidades sentam ao nosso lado toda semana. E olha, para quem não me conhece ainda, tá chegando agora, eu sou a Márcia, muito prazer. Depois você vai lá e segue o perfil também no Instagram, onde a gente traz um pouquinho mais dos bastidores, um pouquinho mais do que acontece externamente ao estúdio, que está relacionado ao que a gente faz enquanto programação. E eu entro no ar aqui com o apoio da Cressol Pioneira, da Harmoniza Clínica Odontológica, também da Destelecom, da Design Estofados, do Ike Fome, da Esfera Store, da Clínica IK, da Bino Calçados, da RG2 Produções. E não esquecendo também da Marel Móveis Planejados. E mais um super programa, mais um super episódio para você a partir de agora. E hoje ao meu lado, uma pessoa que acredito que muitos vão conhecer. Rafael Melo. Quem sabe passaram até pelas suas lentes aí, né, Rafael? Seja bem-vindo e que privilégio, satisfação estar dividindo aqui o nosso espaço contigo hoje. Obrigado, Márcio, pelo carinho, Raniel, todo mundo está assistindo de casa, né? Um prazer enorme estar participando hoje, né? Do Vem Chegando, né? Então, estamos chegando aqui para falar um pouquinho da nossa história, nosso dia a dia, o que nós podemos fazer por vocês, clientes, né? Que são através de vocês que a gente se motiva todos os dias, né? E trazer também para os empresários, né? Algo novo que estão implantando na nossa região, que está sendo muito bem aceito, né? Parabenizo a você, o Raniel, pelo trabalho, né? Acompanhei alguns trabalhos de vocês, qualidade refinada e com certeza o empresário que não fizer um trabalho com vocês e está ficando um pouquinho atrás do mercado. É um privilégio ter esse espaço e criar tudo isso em conjunto, né? Porque tem empresas, tem as pessoas, tem vocês que acreditam no que a gente faz, trazendo aqui também o espaço e a oportunidade de evidenciar suas marcas, posicionar aí o que vocês fazem também, o trabalho que vocês entregam, não somente local, né? Mas a nível de Brasil em muitos dos casos, que é o caso teu e que a gente também vai falar daqui a pouquinho, porque antes eu quero saber quem é o Rafael Melo e quem não sabe também vai ficar conhecendo um pouquinho mais de você. Natural de onde, como que é a tua trajetória até o momento atual da tua vida. Perfeito. Rafael Melo nasceu no interior, né? Saiu do interior, nossa família inteira, né? Pais agricultores, né? Tinha um chiqueirão de porco, vaca de leite na época, né? Rafael Melo estudou no colégio aqui da cidade, Reinaldo Sás, depois foi para o Mar de Andrade, né? Que o sonho nosso era entrar no Mar de Andrade, tinha uma piscina. A piscina não dava para usar, pessoal. Tinha só o marketing da piscina do Mar de Andrade, né? Queriam todo. Então, sacanagem, né? Isso. Acho que até o Raniel deve conhecer o Mar de Andrade do Arcema, né? Então é uma coisa que a gente acaba indo e depois se decepciona, mas passou, né? Rafael se formou, fez vários cursos de informática, trabalhou um pouco na área de informática, né? De sistemas. Rafael fez vários cursos na parte de datilografia na época, né? Conhecendo um pouquinho mais do mercado, né? Mas sempre ligado com a parte de internet. Entrei na carreira militar com 19 anos, né? Carreira militar com 19 anos. A partir desse momento, comecei a estudar. Sempre fui assim, eu vou entrar no negócio, estudar. Tentar ser o melhor naquele negócio de conteúdo, né? Saber o que isso pode levar para frente, né? Fiquei carreira militar nativa por 7 anos, né? E mais alguns anos da reserva, ali trabalhando na parte R2, militar da reserva, né? Desejo que o Exército cada vez cresça mais, porque eu, como pessoa, devo muito ao Exército, minha formação como pessoa, né? Além dos meus pais. Então, aprendi que a gente fala dentro, a ser homem lá, sim, com certeza, mas também valorizar a família, né? Que é o principal ponto, a base nosso familiar, né? No Exército, em 2006, fui convidado a fazer um casamento. Dr. Elton de Carli, se eu não me engano, nessa época, 2006, 2009 ali. E eu não tinha um evento fotográfico, né? Mas eu fazia alguns trabalhos com o quartel. No quartel, na época, tinha uma Vica disquete, né? Os fotógrafos vão lembrar uma Vica disquete. Em cada disquete cabia 10 fotos. Era 1.2 megas do disquete na época. Então você não via nada. Não tinha facilidade hoje que você vê na tela tudo. E o Major Giroto, que eu devo muito a ele, né? Uma pessoa incrível hoje, né? Aposentado, general já. Ele me fez acreditar no trabalho. Chegou na minha sessão e falou: Melo, meu nome de guerra, né? Eu quero que você faça fotos a partir de hoje de relações públicas, né? Toda a parte militar em eventos, quero que você faça. E aí eu levantei, prestei continência. Tremendo, né? Porque a gente fica com o comandante chega até você, sem base nenhuma. E aí ele saiu. E naquele dia eu fui para casa, nervoso, não passei a noite não dormi, morava com minha mãe na época, né? E aí eu fui conhecer naquela época, gente, o Google. E o Google me ensinou que existia o YouTube. E isso eu falo para todos vocês. A pessoa que fala hoje em dia não tem oportunidades, preguiça e mentira.
Porque quando você tem vontade, você vai atrás. E eu sou um fotógrafo criado pelo Google e YouTube. Eu aprendi tudo que eu sei hoje por lá. Fiz alguns workshops, cursos fora, sim, vários. Mas aprendi tudo por lá. Então, através do Google e YouTube, eu comecei a fazer a parte militar de fotografias. Eu tinha um adendo dos demais da época, que era comandar o Photoshop, né? Um programa hoje de edição gráfica maravilhoso, né? Então eu fazia tudo que ninguém fazia na época. E eu ganhei mercado. E na época tinha um fotógrafo no quartel. E eu me sobressaía esse fotógrafo porque eu era o diferencial. E comecei a ter um trabalho, né, dentro do quartel de fotografias, final de semana também. E comecei a gostar dessa profissão. E o primeiro ano nisso, gostava cada vez mais. E fui investindo mais. Aí eu fui para o nosso Paraguai e comprei uma Mavica lá para mim. E voltei para cá, mas falei, mas já tem as digitais, tinha a Sony na época, né? Ela devia ter trazido hoje, não trouxe. Então a Sony é uma máquina de quem tem de bolso, né, de viagem. Então eu fui pro casamento, convidado do Elton na época, né? Para resumir a história, que ela é longa para vocês. Uma Mavica, né? 2 baterias. E também uma Sony de bolso. Mas uma Mavica eu não conseguia ver a imagem. E a Sony eu via a imagem, então vou usar a Sony. Cheguei no casamento, igreja Betel, linda igreja Betel. Pastor na época, pastor Horácio. E aí Andressa e o Elton lá e eu fotografando. Eu não sabia fazer casamento, mas tinha visto algumas fotos na internet. E fiz o copião. Para resumir a história para vocês. Fiz 394 fotos. Na época, úteis, né? Deve ter sobrado umas 200 e poucas, né? Mas quando eu estava no casamento, tinha pessoas com máquinas Nikon, que o Raniel trabalha também, Canon, né? Melhores que as minhas. E o pessoal olhava para mim e dava risada, que com certeza, o que esse cara está fazendo? Eu suei muito, gente, na época. Fiquei nervoso, mas fiz o meu trabalho. No final do trabalho, fui lá, apresentei as fotos para o Elton e a Andressa, eles gostaram do material, né? Então, isso me incentivou, porque eu fiz uma edição bem legal. E hoje eu tenho eles como amigos também. Mas foi o meu primeiro casamento que eu fiz e devo a eles a oportunidade também para me colocar no mercado de casamento. E através desse momento, eu fui estudando, evoluindo. E nesse período, montei empresa, montei estúdio dos vizinhos, montei estúdio em Campo Herê e em Beltrão. Chegamos a ter 23 funcionários na época, colaboradores, e veio a pandemia. A pandemia foi uma rasteira em todo mundo quase, né? Nós, profissionais do vídeo e do áudio, fomos impossibilitados de trabalhar. E aí acabou o quê? Carência, né? Todo mundo fechando as portas, nós não tínhamos mais o serviço. 33 casamentos, Márcia, foram cancelados na época da pandemia meus. 33 casamentos. Eu vi 33 noivas chorando, desesperadas, né? E uma que insistiu em fazer, fomos denunciados, a polícia foi lá e fechou o evento dela, na casa dela, não é? Então, a pandemia foi um divisor de águas para mim, Rafael, mas para todos os fotógrafos da época. Muitos abandonaram, foram trabalhar com outras áreas, e eu não desisti. Eu fui buscar meios, maneiras, chamei a cartela de cliente antiga, então você empresário, você que está assistindo, a Márcia Supernova aqui também, antes de você procurar o cliente novo, valorize o velho. Esse cliente me fez ter motivação e buscar um novo mercado. Tudo que eu tinha em estoque, em HDs, essa é a importância, quem é profissional da imagem, guardar os materiais. Eu reofertei para todos esses clientes. Minha surpresa, eu conheci a parte de quadros. E cada pessoa lá atrás que fez um casamento, eu consegui vender 1, 2, 3, 4, 5, até 10 quadros para essas pessoas. E foi o que eu me motivei a montar, junto com a Rafamelo Fotografias, a Rafamelo Decor. É uma empresa hoje, que é o diferencial em todo o Brasil. O atendimento humanizado, mas também um diferencial onde a gente consegue construir seu quadro com qualquer imagem. Eu pego mais hoje uma foto desfocada, uma foto antiga, eu faço toda a reconstrução, a restauração, personalizo com uma foto de viagem, um selfie, monto um mockup em tempo real para cliente, sem custo nenhum, e ela aprovando, a gente faz toda a impressão e entrega para o cliente. Material 100% algodão, tecido canvas de museu, durabilidade de 100 anos, pessoal, as próximas gerações de vocês vão ter isso, e aí a gente aplica as bordas com molduras ou sem molduras, como o cliente quiser. Nesse período, são praticamente 18 para 20 anos de trabalhos, destinados à imagem. Aprendo muito com os empresários, aprendo muito com os casais. Hoje tem um casal maravilhoso, para falar um lagado hoje com eles, né? Um pré-casamento incrível do João. Vamos casar em fevereiro agora. Então, esse é o meu dia a dia. Trabalho um pouquinho com quadros, um pouquinho com fotografia, cuidando sempre com carinho, com atenção, dando e entregando para o cliente em prazo real, porque muitos fotógrafos estão fazendo um ano de casamento e não entregaram os álbuns até hoje. Eu acho um absurdo como profissional da imagem, né? Eu acho que o cliente merece rapidez, energia e transparência em todos os trabalhos que nós fazemos. Então, esse é o Rafael, sou pai de a Sara Melo, minha filhinha de 11 anos. Tenho o Leonardo, de 1 aninho e 3 meses. E tem minha esposa, que está no braço direito, que é a Mariana, né? Está do meu lado sempre. E essa é a minha família. E estamos aqui hoje para contar um pouquinho mais, em prol das suas perguntas, né? Da nossa história e também o motivo de nós estarmos aqui. É realmente mostrar para vocês que quando a gente quer
Lembra lá atrás da minha história? Você consegue. Quem quer, consegue. Quem não quer, dá uma desculpa, joga a culpa no governo, joga a culpa no vizinho, no concorrente. Então, se você quer, você tem o Google e o YouTube gratuito e você se esforçando, como eu me esforcei 4 horas por dia, de madrugada, você consegue sobressair e criar o seu público e a sua marca solidificada de 18 anos de empresa. Independente do segmento, né, Rafael? Tem muito conteúdo bom. Você tem que selecionar e você tem que filtrar. Assim como tem várias distrações, porque a dopamina rápida, a alegria barata, que te distrai, que te prende. A rede social foi feita para isso. Mas você tem muita coisa boa, muito conhecimento bom que está ali disponível de modo gratuito. Inclusive, o nosso episódio aqui também é disponibilizado de modo gratuito. Por quê? Eu gosto de falar que nós trouxemos aqui sempre pessoas que têm uma história. Todo mundo começou. Você falou que é do interior, eu também sou do interior. Então, muitas pessoas que sentam aqui vieram da parte agrícola. Fala assim, né? Geração que caçava de bodoque. O Daniel acho que deve conhecer isso aí. Pegava lambaria em sanga. Eu sou dessa geração gostosa. Ó. Fazia serão. A gente viveu, né? Viveu. Viveu muito bem a infância. Nós Claro. temos o respeito, né, pelos pais. Exatamente. Eu trabalho muito em eventos hoje. 15 anos casamentos, né? O pessoal me contrata. Eu vejo muitas debutantes maltratando os pais. Muitos casamentos abusivos e estão casando. Então a geração nossa, eu digo geração mais de idade, geração com experiência, é uma geração diferenciada. Ou seja, como fala, a geração de ouro. A geração atual tem que entender que o carinho, o afeto, a transparência, mas o principal ponto, quem está em relacionamento, tudo é relacionamento hoje em dia. A Márcia podia ser minha esposa. Eu vou casar para fazer ela feliz. E ela vai me casar para fazer eu feliz. Essa é a troca que eu tenho lá em casa com a Mariana. E nós temos um relacionamento empresarial hoje. Quando a pessoa não entra para fazer a troca, não vai dar certo. Eu vou casar para ser feliz. Não funciona. Você vai casar para fazer a pessoa feliz. E através dessa troca, aí realmente você consegue tudo na sua vida, que você vai ter do teu lado uma pessoa especial, que vai vibrar com você. E você vai todo dia, cabecinha no travesseiro, tranquilo, respirando, ter uma noite de sono perfeita, porque você sabe que você escolheu a pessoa certa. E não só isso, você faz algo que as pessoas atuais não querem fazer. Porque a geração de ouro é uma geração diferenciada. É tempos bons, que bom que somos dessa época, né? A época que a gente viveu todo esse processo bem diferente do que a gente tem hoje em dia, que as crianças, né, apesar que tu tem teus filhos, talvez tente levar um pouquinho para esse lado que tu viveu, mas não é a mesma coisa, né? Porque a sociedade está aí e eles têm acesso a tudo o tempo todo, porque não estão o tempo todo com vocês, né, com os pais. Mas é muito bom isso, sabe, Rafael? A gente reconhecer origens, de onde que a gente veio. Não era fácil, vocês já eram um pouco mais estruturados pelo que trouxe ali, mas quem reside em sítio, quem veio do sítio, sabe que não é simples assim a vida. E foi nos dado o melhor nas condições que se tinha na época, e ótimo, a gente tem que ser muito grato por isso. E você, enquanto fotógrafo lá, que você falou que começou dentro do quartel, alguém viu você com uma máquina, com alguma coisa, que chegaram e falaram, não, você vai fazer as fotos amanhã? Na época foi assim, o general, hoje, né, atual na época ela era Major Giroto, né, ele era corredor, eu fui atleta também de 100 metros rasos, né, então assim, adoro o atletismo, ele me deu a oportunidade, mas eu não conhecia, eu nunca tive, não tinha acesso. Eu nunca tive acesso a, bom, com 19 anos que tinha tido acesso aos aviões, foi de impressão, né, uma realidade, né, Bodoc, né, e um PlayStation. Acho que era isso que eu tinha acesso à tecnologia na época, gente. Brincadeira. Mas é verdade, na época era isso aí. Não tinha, era o que tinha, aí. Não tinha mais né? opções, né? Então, assim, a máquina foi uma surpresa para mim, porque quando eu peguei a máquina Mavic disqueta, eu não conhecia. O que eu fui fazer? Google, né? Mexer Google, para aprender tudo. É isso aí. Eis o que separa as pessoas, né? De quem são, conhecimento. Algo que ninguém te rouba, ninguém te tira. A maior moeda hoje, para mim, é o conhecimento. O que vale mais para você, o conhecimento? Certificado, papel, nada. Porque o papel você assina, você coloca lá o que você quiser. Agora, o conteúdo da pessoa, o conhecimento, você que está assistindo, deve investir em você. Ah, mas eu não vou ler. A leitura te transforma. Faz você uma pessoa incrível. Desde no diálogo, no palavreado, desde você entender um pouquinho de cada assunto. Ah, eu não vou fazer uso disso um dia. Você vai fazer no momento que você menos espera. E aí você não vai ter. Network, hoje, Marcos, estamos no network aqui. É uma moeda que vale muito dinheiro. Agora, network tu tem que ter conhecimento, senão você não tem a troca. E quando não há troca, é o relacionamento. Não vai para frente, fica travado. Muito bem. E como em todos esses anos de fotógrafo, Rafael, tu trouxe uma situação ali que você vê que debutantes desrespeitam, que
aquele casamento talvez não seja o casamento. Como que é ter essa sensibilidade através de uma câmera? Porque é um rosto que é o seu, não aparece, né? Você está o tempo todo captando imagens e sentimentos através da tua lente. Como que é tudo isso para você, essa tua habilidade de sentir? Essa pergunta é ótima, uma pergunta maravilhosa, parabéns. Porque assim, ó, quando o fotógrafo está fotografando, hoje os que não usam mirrors e outras máquinas, você consegue olhar só pelo visor aqui, o orifício auricular nosso, né? Só com o olho, né? Quando você está só com esse olhinho na tua lente lá, por isso que eu gosto das máquinas mais antigas, né? Que tu tem orifício auricular para olhar para aquele sentido ali. Você vê tudo direcionado, você não tem distrações. E você consegue escutar, tu está sempre ligado, escutando tudo que está acontecendo ao teu redor, as conversas das madrinhas, dos padrinhos, nas mesas, do noivo no making-off dele, da noiva no making-off dela, na debutante. A gente vê que algumas famílias diferenciadas, é incrível trabalhar para eles. É incrível ser contratado por eles. Entre um universo hoje, na nossa região de Beltrão, mais de 3.600 CNPJs abertos com fotografia é muita gente, né? Numa cidade de 100 mil habitantes. Estúdios cadastrados com CNPJs temos 68. Eu não conheço 10, não conheço, sinceramente. Vejo pessoas da época que são referências hoje no mercado. Gosto muito da Kaline Mosquen, do Adriano Henning, entre outras pessoas, né? São fotógrafos incríveis. O Nenê também da Data, um cara incrível, né? E nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, né? Eu não vejo ninguém como concorrência. Cada um vai escolher o seu estilo para contratar, né? A Márcia faz a pergunta: como é que eu sou tão sensitivo? Eu sou um cara mais fechado, mas o coração é muito mole. Então, eu gosto muito de observar, eu como pai, as meninas, eu como marido, a esposa, o noivo, né? A gente vê quando tem aquele aperto de mão forte, quando escorre aquela lágrima gostosa, que lá tem sentimento, aqueles arrepios, né? Quando você vê um casamento desse ser civil, o noivo só olhando para baixo, olhando para cima, para o lado, não presta atenção em nada, nem tem um carinho, um tato com a noiva que está ali, porque nós homens temos que admitir, a gente não nasceu para casar, a gente não vive um conto de fadas. O homem aprendeu a casar depois que a gente é convidado, você entende o seu sentimento e convida sua esposa para estar do teu lado. Então aquele conto de fada maravilhoso da esposa, ele tem que acompanhar. É um sonho dos dois juntos, correto? E aí muitas vezes não acontece isso. Porque a gente vê que a pessoa casou por casar, né? Porque uma troca de família, sobrenomes, acontece muito na sociedade nossa hoje. Com o sobrenome X casar com o sobrenome Y, né? Como era antigamente, lá os casamentos arranjados, a gente fala, né? Hoje em dia, né? 80% dos casamentos que a gente vivencia são incríveis. 15 anos também. 20% a gente vê que ali não tem o sentimento, porque a gente não tem conexão. É uma coisa que a gente vivencia hoje, é muito triste para nós como fotógrafos, né? Acho que o Raniel também acompanha isso. Fotografia no passado no casamento sendo tão separado já, porque não se conheciam, não tiveram a troca e não tiveram o principal ponto hoje em dia, Márcia: respeito. A rede social, ela traz algo incrível para nós, mas traz também a maior frustração. Desde as minhas 15 anos que eu fotografo, as gestantes, mulheres, homens, entre outras coisas. Todo mundo vê lá, nossa, é lindo, maravilhoso. Vocês acham que a pessoa viaja de segunda a segunda, come as melhores comidas, os melhores drinks e visita os melhores lugares? Claro que não. Mas ela posta lá o quê? O palco. Os bastidores, como nós estamos aqui, bastidores, né? Depois vão ver o material perfeito, né? Mas tem tudo o por trás. O Raniel tá lá atrás gravando, né? Ficar um som de qualidade, iluminação perfeita. A Márcia se produziu para vir para cá. Eu coloquei um terninho e vim para cá. Então, quando a gente vivencia isso e entende os porquês, a gente entende por que nós temos uma geração hoje totalmente depressiva. Eles querem acompanhar e ser o que eles não são. Então você que é jovem, você que é mais velho, esqueça do terreiro do vizinho, a gente fala na grama do vizinho, né? Entenda que você tem que ser você. Porque se você quiser viver a vida do outro, não vai funcionar. A Márcia é loira. Ah, eu vou querer ser morena. Não vai ser a Márcia. E ponto, entende? Então você tem que sentir o que te faz vibrar. Você tem que entender que você é único. Deus te criou como único, né? Eu sou muito crente a Deus por causa disso. E você tem que aproveitar o teu conhecimento, o teu jeitinho e ser especial do teu jeito. Não querer montar um personagem, colocar uma máscara e ser o que você não é. Porque com as tuas atitudes a longo prazo, a pessoa que escolheu estar do teu ladinho vai entender que você não presta para ela e vai te abandonar. E é o que acontece muitas vezes, relações abusivas, entre outras coisas mais. A você debutante, jovem, eu falo sempre, a gente compra muito evento. Parabéns a todos que respeitam os pais. Os que só falam pro pai e pra mãe, a gente vê muito, parece que o pai e a mãe é uma fábrica de dinheiro, vocês vão vivenciar isso com os seus filhos. E isso é muito triste. Então, eu tento trabalhar dessa maneira, ouvindo, aprendendo com cada pessoa, valorizando sempre pai e mãe, que a base nossa é pai e mãe, né? Tanto é que nos mandamentos nossos, né? Honrar pai e mãe, é uma coisa que a gente tem que lembrar disso, né? E fazer o bem. Ah, vou fazer, ninguém vai ver. Lá em cima tem um rapaz que está te olhando. Então, se você semeou, a colheita vem. Ela pode ser boa, e a escolha é sua, ou pode ser mal, e a escolha também foi sua.
colheita é certa, né? O plantio fica a critério. Então, é válido sempre a gente trazer, você tocou no ponto da rede social, né? A gente que tem meios de comunicação diversos, né? Desde o digital até o analógico, enfim, rádio, TV e todos esses. A rede social ela veio e acelerou muitas coisas. E ela tem o seu lado muito positivo. Mas a vida não é perfeita. A família margarina ela não existe. O padrão que a sociedade impõe, porque mulher nenhuma tem celulite lá, porque aqui tipo estamos no vídeo aqui, depois tu vê lá tudo editado, tem luz de tudo que é tipo aqui, então não é assim, gente. Tu tem que olhar para o que você tem, como tu trouxe, né? Deus nos criou né? Na condição que a gente é. Olha para isso, vamos ver o que nós vamos fazer de melhor com isso. Então, é muito importante, sim, né, você ter a internet a teu favor, o teu desenvolvimento, acessar o conteúdo, conhecimento, mas não ficar se comparando o tempo todo. Você cai num looping de você travar e não fazer nada mais na tua profissão, na tua vida pessoal. Você olha, não, porque são perfeitos. A vida perfeita ela não existe, né? A gente está aqui para evoluir, para aprender. E dentro da fotografia, que você atende tantas e tantas pessoas, que você retrata tantas situações importantes, né? Marcos, né? Histórias. Tem algo, de todos esses anos, algum que te marcou profundamente, que você sempre vai lembrar daquele evento que você fez, seja aniversário de casamento, seja um casamento, seja uma debutante? Não precisa nem citar nomes, né? Se não dá, mas todo mundo dentro da sua história, do que faz, tem um caso que marcou e que te fez ver a vida de outro modo, quem sabe? Tem vários, né? Tem que ser bem sincero. Tem vários bons e alguns tristes, né? Eu nunca fui adepto a pagar dízimo em igreja, a ajudar com rifa, nunca fui dessa maneira. Eu fiz vários anos consecutivos, né? A campanha do câncer. Nossa campanha na época declara seu amor por você mesmo. Talvez algumas as pessoas que estão online vão estar lembrando daquela época, né? Então lá eu aprendi muito com as pessoas que estavam acometidas pelo câncer, né? A valorizar a vida, a valorizar pai e mãe e as pessoas que estão próximas a vocês. Muitas daquelas pessoas que tinham o privilégio de fotografar, elas estavam escondidas. Elas não se aceitavam mais. Elas tinham sido abandonadas pelo marido, pela esposa, tinham perdido já pessoas da família e estavam bloqueadas. Então, naquele momento, eu entendi que o que resgatou, o que ficou depois que a pessoa faleceu? A foto. Então, para mim, o amor pela foto, ela tem algo a mais sempre. Eu tive um caso, família Citadin, né? São pessoas incríveis em São Jacaré, uma família bem tradicional. O vô e a avó, fiz um ensaio deles, 76 anos de casados. Eu nunca tinha vivenciado algo assim. 70 anos de casado. Aquelas ruguinhas na pele, nas mãozinhas, coisa mais linda. O vozinho com aparelho auditivo, né? E quase no final do ensaio, né? Eu pedi pra avó dar um beijo no vô. Eles nunca, a família que estavam todos lá, netos, filhos, no dia lá, tinham visto o vô e a avó se beijarem. Nunca, em 70 anos de casado. Aquela família bem reservada, né? Bem tranquila. Eu tive o privilégio de resgatar, né, através daquela imagem que a avó deu um beijo rapidinho no vô e voltou, sabe? Foi uma coisa bem espontânea, assim, linda, né? E eles fizeram um sorriso maravilhoso, incrível aquele sorriso, sabe? E aquela imagem, ela tá na minha empresa até hoje, quem for lá vai estar vendo, né? E tem a história naquele quadro, é um quadro que eu amo, aquela foto demais, né? E por incidência do destino, né, ali um tempo depois, foi 4 ou 5 meses depois, o vô veio a falecer, né? 5 meses depois. E um mês depois, se não me engano, a avó faleceu. Pra vocês verem como era tão forte a conexão deles que um não ficou sem o outro. E hoje a família retrata, demonstra, conversa, vai na empresa lá, a gente vê. E eu, quando vejo aquela foto, realmente eu vejo a importância. Porque eles falaram, é a única foto que eles tiveram a lembrança viva dos vós, presente a eles, em toda a história do vô e da avó. Lembrando, vô, 96 anos, vó, 95 anos. Então é um ensaio assim que marcou demais para mim. Um ensaio na casa da pessoa. Hoje a pessoa fala assim, tu fez um ensaio em Balneário, um ensaio em todo lugar. Gente, qualquer lugar. Eu tenho que comprar roupa X. Não, eu estava com a roupinha deles de casa, o chapeuzinho do vô, coisa mais linda, sabe? Então, o menos é mais, né? Seja mais natural, seja mais humano, seja mais real, menos artificial. Por que a IA agora, a IA está acabando com tudo, gente. Para trabalhar é incrível, muito bom. Mas para usar para o dia a dia, ela prejudica demais as pessoas que não sabem usá-la. Então, esse é um evento, acho que eu citei para vocês, que é o que mais me motiva hoje,
Quando eu lembro da fotografia, isso está conectado na fotografia, sabe? Entre outros casais, precisa citar vários, mas esse tem um tato a mais porque eles não estão mais aqui. E eu consigo relembrar deles e a família inteira através daquela foto, aquele retrato que eu tenho lá na empresa. Então, para mim é muito importante essa história. Participar desses momentos, né? Você também deve ter a sua importância dentro do contexto da família, familiar, porque quando que a gente vai fazer algo e a gente escolhe uma pessoa para retratar aquilo, tu tem que ter uma conexão com o trabalho dela, com a história daquela pessoa, tu tem que ter esse senso, essa sensibilidade, de talvez ter uma conversa antes para entender o que se busca, para tu entender o que tu vai entregar também. Porque por mais que tudo vai acontecendo, ter uma referência, ter um padrão do que você vai ver no dia do evento, acho que é bem importante também dentro desse contexto da fotografia. E tu falou dos teus quadros, que você começou com eles na pandemia para pegar os clientes antigos oferecendo... Exato, foi sobreviver. Eu acho, na pandemia, né? Porque antigamente nós necessidade. víamos muitos quadros, inclusive quadros do vô e da vó casadinhos, assim, com aquelas roupinhas das antigas, né? Todo mundo tinha um quadro da família, né, pendurado Alguns em alguma pintados parede. na época, né? Como que é para ti? Hoje voltou isso, Rafael? O pessoal tem usado mais quadros da família, quadrinhos distribuídos dos filhos, porque houve um período que parece que se perdeu isso, as pessoas não estavam utilizando tanto. Ótima pergunta. Os quadros, a imagem, ela voltou na atividade muito forte depois da pandemia. Porque muitas pessoas no Brasil, 26% a 30% segundo as pesquisas que nós temos no Google hoje, os entes queridos foram embora. Então as pessoas resgataram, colocaram aquela foto especial de quando as pessoas estavam lá. Porém, muitas pessoas tinham foto de 3, 4 anos atrás, não tinha nenhuma foto recente. Então eu falo para você que está vendo esse podcast, fotografe todos os dias. Não tem que ser foto perfeita, igual marketing, tem que ser feita. Tem que ser feita. Faz um selfie, estou sem a roupa necessária. Não existe, faz um momento. Tá com o vô, tá com a avó, tá com os netos, faz aquela foto e vai guardando. Mas muitas pessoas, na pergunta da Márcia, viviam só no digital. E não esqueciam de revelar a foto. Eu sou da geração, acho que a Márcia também, da caixinha de sapato. E o álbum E também, o álbum, né? isso aí. Minha mãe tem até hoje. Isso aí. Então a foto impressa ela é maravilhosa, ela tem sentimento. Nós estamos aqui conversando, nós temos contato. Essa revista está aqui na frente nossa, a gente tem contato, ó. Agora, o arquivo digital você não tem contato. Então é igual a gestante. O bebê está ali dentro dela. Mas ela não sabe como é que ele é. Então ele tem que sair para fora para ela ver um exemplo. Então o sentimento ele está muito atrelado a contato na minha fotografia. E a todas as pessoas que eu vivencio hoje nas casas, até semana passada na casa do promotor Tiago, fazendo um trabalho de fotografias com quadros, ali a gente vê que tem sentimento. A pergunta que você me fez, existe muita aquisição hoje de quadros ou não? Existe as pessoas que amam a família e gostam de ter aquela lembrança exposta diária. Tem pessoas que não trabalham muito com a visão família e preferem colocar um quadro abstrato na casa. Ambos estão certos? Certinhos. Quem tem sentimento apurado, tu vê uma bancada, tem a foto do pai, da mãe, do vô, da esposa, do casamento, outras coisas mais. Eu sou adepto a ter fotos pessoais. Na minha sala da empresa, só fotos familiares na minha sala. E atrás de mim uma foto do leão. Com tique. Então, eu acho que todo mundo pode ter uma foto. Pode ter fotos de decoração maravilhosas. E esse é um erro das nossas queridas arquitetas. Puxar ele de vocês. Sabe por quê? As arquitetas vivenciam o mundo lá dos Estados Unidos, um mundo totalmente fora do Brasil, certo? Lá sim, o pessoal usa muitas imagens que não são de família. Mas as arquitetas é que elas impõem. Eles falam, pega aquele quadro lá. Em 95% das arquitetas que eu atendo, vocês não indicam foto de família. Porque vocês não acham legal aquela pose, vocês não acham legal que vai ficar bonito o projeto de vocês, mas vocês esquecem do sentimento na casa que você não está deixando de uma pessoa especial. Isso é bom puxar a orelhinha porque, assim, vocês são incríveis. Mas falta ter mais o tato da família nos projetos de vocês. Aquela foto especial, isso é muito importante. Por isso que eu gosto tanto, de fazer quadros de família, porque ele tem sentimento, tem história. E um quadro abstrato não tem história nenhuma. No meu ponto de vista como empresário, como fotógrafo e como cliente também. Vale a pena ressaltar. A gente vê, de fato, muitos quadros abstratos são bonitos, mas às vezes a pessoa nem sabe o que significa aquilo para a vida dela ou para ela. Porque tem o significado, mas você não foi lá pesquisar. Não, simplesmente o arquiteto olhou, vai combinar, vai harmonizar com o negócio. Mas dentro desses quadros, tem-se as simbologias, por exemplo, a águia, leão, essas coisas aí. Tu
consegue trazer um pouquinho para nós do que representaria um quadro desse, por exemplo, num escritório, Rafael? O pessoal ali, é foco, é o que você precisa? É como uma âncora, funciona como âncora esse quadro, seria isso? Nós chamamos hoje na fotografia e também nos quadros arquétipos, né? O arquétipo do leão, da águia, do urso, tem vários animais que têm as suas traduções. Por exemplo, o leão é proteção, o tempo inteiro é proteção, né? O leão protege o ambiente. A visão da história do leão, ele comanda, ele é uma referência, né? Então ele traz poder e também no ambiente que ele traz força. Então por que eu tenho muitos quadros de leões a gente vê hoje em dia aí? Essa é a base. Mas para todos nós cristãos que acompanhamos e sabemos a Bíblia, eu sou uma pessoa que lê a Bíblia direto e acho um Alcorão, falava antigamente a Bíblia, uma leitura que todos deveriam ter. É um livro incrível, é longo, é muito grande. Gente, a Bíblia traz uma história incrível de como tudo aconteceu. E na Bíblia, Leão de Judá, Deus é o leão. Então a simbologia do leão está atrelado à fé, principal ponto, a uma história incrível, né, de superação e também a proteção. A águia, ela é visionária. A águia ela é muito visionária. Então a águia está sempre em cima. Eu falo assim, você não tem que andar com galinhas, tem que andar com águia, né? Escutamos muito isso no meio empresarial. Então eu uso muito a águia porque a visão que a águia tem lá em cima, só ela tem. Quem já viu de helicóptero sabe o que é isso, ou de avião. Asa delta, né? Você consegue ter aquela visão 360, é incrível. Então tem todos esses detalhes. E o lobo, a história do lobo. O lobo é muita proteção, o lobo é família. Ele trabalha em alcateia. O lobo mata para controlar e cuidar da alcateia. O lobo não mata para sobreviver, para comer, alimentação. Não, o lobo mata para proteger a família. Então são os símbolos que nós mais usamos lá, leão, águia e lobo, né? Que é foco, execução e disciplina, né? Todos eles têm um sentido. Mas você pode colocar a frase que demonstra para você, que transmite o que você, como empresário, como pessoa, quer trazer para sua casa também. Rafael, eu quero uma imagem maravilhosa que represente a minha família. A família de leões, se você não quiser usar uma foto sua. A família de leões, ela traz, né, a simbologia da família. Então isso é bem importante, né? Eu sou independente, eu quero ser só eu lá um quadro. Só um leão solitário, pode ser. Uma leoa solitária, você que é uma mulher vencedora, guerreira, que passou por vários traumas e hoje se superou. Está livre do relacionamento abusivo, de problemas familiares, de bloqueios que os seus pais colocaram lá atrás. E vale a pena citar, tudo que você passou na sua infância, eu passei lá. Você é igual a tua mãe e teu pai. Mentira. Implantaram para vocês isso. Nós vivenciamos uma história. Agora, a maldição pode ser passada de geração para geração, que são os bloqueios, ou você pode ser o fora da curva e sair daquele patamar que os seus familiares vivenciaram. E isso acontece através do quê? Teu esforço e dedicação. Só isso. Minha família, só sou eu fotógrafo, um exemplo. Por quê? Porque eu fiz algo a mais. Sua família, só você que apresenta, talvez, né? Então, ela fez algo a mais. Então, se você quer, você tem que esquecer o teu passado e lembrar que o que você aprendeu lá atrás não funciona mais hoje em dia. Se bem atualizar no momento atual e buscar os teus sonhos com o teu foco. Aí você vai ter resultados incríveis. Para quem estava achando que nós íamos falar só de fotos e quadros, a gente está tendo uma aula aqui com o Rafael. E em todos os sentidos, viu? Uma aula de mentalidade, uma aula de posicionamento, uma aula de princípios e valores. E é importante a gente trazer isso aqui, porque cai na rotina, às vezes você vai no automático e você nem percebe mais o que tu está fazendo. Você perde, se destoa. Às vezes, eu digo que o ambiente molda pessoas, né? Então, cuide que ambiente que tu tá, com quem são as pessoas que te cercam, se tu tá sozinha, se tu é, né, com a tua família, quem você convida para ir na tua casa. Todos esses pontos a gente sempre vai pincelando e apontando por aqui. Enquanto o Rafael tomou a aguinha ali, dá uma respirada, eu quero falar aqui da Cressol Pioneira para vocês. Para fazer bons negócios nesse 2026, que está só no começo, procure o gerente mais próximo de ti e faça uma consultoria individual, personalizada, para você tratar aí de assuntos relevantes, seja investimento, seja você que queira construir um sonho, que precisa trocar uma ideia aí com o pessoal da Cressol, você pode contar sempre. Também a 10 Telecom, você é conectado o tempo todo no Paraná inteiro, a 10 está, gente. Então, telefonia fixa, móvel, rede de internet, 5G
e também agora as câmeras de monitoramento para você estar sempre seguro com a facilidade da 10, tudo aqui ó, controlado no teu celular. Então vamos fazer o quê? Pessoa física, pessoa jurídica, vamos fazer um pacotão aí com a 10 Telecom e ter todos esses acessos numa única empresa para facilitar e otimizar o teu tempo e a tua vida. Também a Design Estofados, que é aqui a responsável pelo nosso cenário também, super confortável, atendendo toda a região, fabricação e também com pronta entrega. Visite a Design Estofados e confira todas as novidades e tendências para esse ano de 2026 também. O Ike Fome é o aplicativo delivery que a gente não vive sem. Pedir aquele lanche rápido, aquele cafezinho, almoço, tá com preguiça de fazer janta, o dia foi corrido, não fique sem comer, com certeza tem que se alimentar. Então, pede aí o Ike, tá fácil também no teu celular e todo dia tem cupom que eles disponibilizam para você. E agora tem o Demais e tem o Dia D que tá voltando com tudo também. Vocês pediram e eles estão trazendo de volta, então se liga porque o negócio é bom. Clínica ICA da doutora Isadora Klein, você também é confiante, posicionado, com certeza tem resultado diferente. A doutora Isadora Klein, ela cuida da parte de harmonização facial, botox preventivo e todo que é a parte estética do rosto. Você homem e você mulher também. Os homens devem se cuidar também, viu? Por favor. Então, procure a Isadora Klein e faça a sua consultoria. Bino Calçados, você sempre bem vestido, confortável, seja para o casual, seja para o social ou para a corrida, para atividade física, cuidar da saúde é importante. A Bino está sempre lado a lado junto com você. Marel Móveis Planejados, aqui de Francisco Beltrão, que também dispensa comentários, né? Um nome conhecido, uma referência, você que vai reformar, vai construir, tem que ter, assim, um móvel planejado no seu ambiente, que otimiza espaço, dá um layout diferente, com certeza transforma qualquer local. E por falar em transformar aí, Rafael, você considera que a fotografia transformou a sua vida? Com certeza, com certeza. Quem vê lá de baixo, o interior, caçando de bodoque, né, limpando churrão de porco, né, fazendo silagem na época, né, e entra a parte militar, daqui a um tempo eu volto pra lá. E tu vê que... Com o pensamento de voltar para o interior. Por quê? Aquela ambiência, né? Pai e mãe, eles não têm culpa. Pai e mãe são pessoas maravilhosas, de todos vocês, inclusive os meus. Mas foram criados uma geração lá atrás, né? Que era o feijão com arroz, a gente chama, né? Fazer o básico, né? E se você hoje anda na ambiência de que pai e mãe, você tem 30 aninhos, a tua mãe dá palpite tua vida, teu pai, você não vai crescer. Você não vai fazer uma mulher feliz, que tu vai escolher para estar como tua companheira, e nem um homem feliz para ser companheiro. Porque muitas vezes a geração bloqueia as pessoas, né? A gente tem que sentar se livrar disso, né? Através da fotografia, eu conheci o mundo inteiro, fiz viagens incríveis, tenho uma família incrível que eu valorizo muito por causa da fotografia também, né? Hoje eu consigo, com a fotografia, os quadros, levar várias pessoas a terem o seu ganha-pão no final do mês. Isso é muito importante para mim, né? Poder sustentá-las através da nossa fotografia. Fornecedores que acreditam em nós também, né? São pessoas incríveis. E através da fotografia, eu pude chegar aqui no programa, né? Seu. Através na casa de muitas pessoas, né? Ser íntimo das pessoas, a gente fala, né? Porque a gente conhece a intimidade, né? Como a Márcia falou, você vai cuidar bem na tua casa, pessoa que você confia, né? Eu tive o privilégio de ir em várias casas de pessoas incríveis, né? Nesse período, né? Então, a fotografia me transformou a mente, os ambientes, né? A persona que eu sou hoje também. A Márcia brincou do Botox, já fiz, acho que todo homem deveria fazer. É coisa de frescura. Não, gente. É você realmente cuidar de você. Se você acredita em Deus, você tirar o D e o S sobre o eu. Eu te perguntar onde está o investimento no eu pessoal seu. Fazer tudo para os outros não vale a pena. Porque na hora que você se olha no espelho, você tem que provar uma coisa para as pessoas que estão te encarando. E não para as pessoas que estão julgando você aí fora. Na verdade, ninguém julga a gente. A gente tem aquele coisa, vamos falar de mim. Ninguém fala de você. Mas aquele preconceito que todo mundo tem, leva você a se julgar. E aí você entra em parafuso, muitas vezes depressão. E você não consegue sobressair isso. Então a fotografia para mim é tudo hoje. Tudo que eu tenho através da fotografia, né? Adoro essa geração nova que está vindo aí. Adoro, falei com o Raniel antes ali. Porém, a geração nova tem que entender, arquivo digital não é foto, é arquivo digital, não tem sentimento. Fotografia é álbum impresso, para sentar e folhear com a família, com o vô e a avó, deixar um catálogo naquela estante maravilhosa. Mas arquivo digital é arquivo digital. É foto? Não é foto, é arquivo digital. Então, você que é fotógrafo, dica, faça que a sua fotografia chegue a ser palpável. Aí você vai ter um diferencial na sua vida e um sentimento incrível que realmente você vai ver do teu cliente o resultado que vai trazer para você, tanto no pós-venda quanto no respeito pelo teu trabalho.
E toda essa tecnologia, né, tudo em arquivo, quem garante que não se perde, né? Porque os álbuns não se perdem. Passa ano, sai ano, estão amarelando lá, mas eles continuam lá. E a foto hoje tem esse privilégio de poder ser restaurada devido à tecnologia também. Mas o palpável, aquele negócio que você senta, que você olha, é diferente do que simplesmente você pegar uma câmera e ficar rolando aqui o negócio. Então, muita transição aconteceu, muita tecnologia veio, mas eu acho que a base de ter a foto, a base do impresso, a base da fotografia, ela continua, né, Rafael? Independente de tanta tecnologia, porque quem não gosta de fazer uma foto? Hoje, você profissional que precisa de posicionamento, você precisa ter uma boa foto, porque você vende o tempo todo. Complementar o teu raciocínio, antigamente a gente tinha logomarca. Era logomarca antigamente. 2021 para cá, a pessoa quer saber quem está por trás da logomarca. Então, você, Márcia, é a Márcia. Mas tem a logomarca do Vem Comigo, né? Vem chegando, né? Vem chegando. Mas nós temos várias opções, né? Você quer mostrar você para te dar credibilidade, ou você quer mostrar a tua marca que alguém lá atrás criou para você. Tem que pensar isso. Muitos pais passam as suas empresas para os filhos. E aquela marca incrível criada, o filho faz ela decair pela má gestão. Então, hoje, as pessoas que têm o roxinho estampado é que elas têm segurança, do meu ponto de vista, que a empresa deles são incríveis. E os que não passaram um legado errado para outras pessoas, continuam com suas logomarcas incríveis. E o que você associar a logomarca com a persona, que é nosso roxinho, né? Aí realmente decola. Por trás de todo o CNPJ tem um CPF. A gente quer saber quem são os CPFs que estão por trás. Porque, tipo, empresas de sucesso, grandes marcas, teve um esforço, teve uma dedicação, teve um começo, teve quem acreditou. E ainda esses dias estavam comentando com outro entrevistado que para algo dar certo precisa só de 2 pessoas para acreditar, né? Você e Deus. Então, primeiro com nós. Primeiro é o nosso jogo interno. E aí depois vem os outros. A gente carrega assim a carga genética, a carga da família. Ah, você é a ovelha negra da família. Não, eu sou a ovelha purpurinada. Vamos deixar mais leve. Então, sim, mas por que tu faz algo diferente? Né? Porque você foi atrás, porque você começou, porque você foi buscando esse conhecimento. E claro que quando a gente segue um caminho, muitas oportunidades surgem. E você tirando o melhor de cada uma delas, extraindo cada uma delas, mas mantendo a tua essência. Então pode ter, sei lá, quantos 1000 fotógrafos ali que você falou aqui. Cada um é um. E ao ponto que você está preocupado com o teu desenvolvimento, com o que você faz, com o que você entrega, e não está preocupado com o que o vizinho está fazendo, já é um diferencial também. Porque quem muito olha para um lado, esquece de cuidar do que é seu. Então, o caminho é reto. Para a gente fechar aqui o nosso episódio, que foi incrível, né, Rafael? Ele veio aqui e falou, vamos falar de fotos e quadros. Nossa! Por trás da foto, as emoções, já tem até dica de casamento aqui para quem é casado. E eu, um dia, quem sabe, talvez, né? Então, minha gente, Rafael, o que você hoje, olhando para toda essa tua trajetória, desde lá de guri, saindo, trabalhando na roça, o que você diria para aquele Rafael pequeno hoje? Olhando onde você chegou, a referência que você é, um profissional posicionado, bem procurado, não somente em Francisco Beltrão, que é a cidade que você tem as suas empresas porta aberta, mas a nível do Brasil, que você consegue enviar os seus quadros e tantas outras pessoas que chegam para fazer seus eventos, né, através de ti. Se eu pudesse encarar o Rafael nessa câmera aqui, que o Raniel tá gravando aqui, eu falaria para ele, por que você não arriscou antes? Só isso. Por que você não acreditou em você antes? Porque cada um de vocês, o Rafael lá atrás, ele tinha um potencial, mas ninguém acreditou nele, ou ninguém deu a oportunidade para ele. Como a Márcia falou aqui, nosso palavreado do interior, correto? Cavalo encilhado passa uma vez só. Eu tenho certeza que o Raniel também conhece essa frase. Ou você monta, ou você nunca mais monta. Quando você se põe perante o que você quer de propósito, transformar vidas, que a fotografia ela transforma vidas, o quadro coletivo ele transforma vidas, você consegue trazer alegria para as pessoas. Ah, não tem alegria. Perde alguém que você ama. Onde você vai buscar referência daquela pessoa, lembrar dela? Chegou no 60, Alzheimer, perdeu a informação. Através da foto você consegue resgatar e lembrar da foto, certo? Então, falaria para todo mundo que está começando hoje, aproveita a oportunidade. Pode virar o celular um pouquinho? Meto lá atrás. Pessoal, isso aqui
é uma máquina de depressão, mas é uma máquina de fazer dinheiro. Vocês têm tudo na mão, através de um celular. Nós, na época, não tínhamos, né? Então, aproveite o conhecimento gratuito que nós temos para você evoluir, para você se conectar com pessoas. E estude o ser humano, a gestão homem e a gestão mulher, para que você se conectar com uma pessoa, como ela é em casa, a Mariana, minha esposa, pessoa que eu amo demais, ela venha para somar contigo. Você tem essa troca. O relacionamento seu começa em casa. É teu porto seguro. E através dele, você vai procurar várias pessoas para estar do teu lado, as pessoas boas. E não seja esponja, seja filtro. Só coloque dentro da sua casa, do seu lado, na sua empresa. Tem uma empresa incrível hoje, e demorou muito para chegar até esse ponto, de todos os colaboradores que eu tenho lá, são pessoas incríveis. Tenha pessoas boas do seu lado. Não seja a pessoa inferior no ambiente. Seja uma pessoa que se conecte com pessoas e escute mais. O que nós erramos muito hoje em dia? Falamos demais, ouvimos de menos. O erro dos relacionamentos que acabam é o quê? Não ter diálogo. O erro de relacionamento novo está começando hoje, fala de relacionamento, que é a pegada casamento agora. Vocês não estão casando para ter uma esposa em casa que é uma máquina de sexo. Cara, você está casando para fazer a pessoa feliz, se ela tiver mal, carinho, uma viagem legal, uma massagem. Vocês estão casando com uma mulher, uma pessoa incrível que vai somar com vocês, como ela em casa. Uma pessoa que vai comandar a tua casa, vai te dar ideias. E biblicamente falando, a mulher ela é a sabedoria de uma casa. E você, homem, é o alicerce, onde você vai ter toda aquela proteção e os teus deveres dentro de casa. Que muitos relacionamentos estão acabando hoje? Trocou seus papéis. A mulher quer ser homem e o homem quer ser mulher. Como assim? A mulher vai bancar a casa, o cara vai lavar a louça. Não tem nada contra isso, mas está errado. Quando se inverte o papel do homem e o papel da mulher, nem relacionamento que eu conheço sobrevive. E quando não se tem o respeito, pensa que a mulher é uma máquina de fazer sexo, e quando ela está mal, você vai procurar alguém fora, aí não dá certo mesmo. Porque você não tem o quê? Respeito. Ah, mas acabou. Ela me traiu, não sei o quê. Calma aí. Passa, para e pensa. Lá atrás, quem que fez as burradas? Foi você. Então não julgue os outros. Comece a olhar mais para dentro de você. E aí, com certeza, você vai prospectar. E o principal ponto. Marcos 9, 23. Tudo é possível que crê. Deus deixou essa palavra para nós. Esse versículo. Incrível. Então, se você crê, você vai chegar em qualquer lugar. Pode ter certeza. Agora, se você não acreditar nem na pessoa que está na tua frente, no teu espelho, aí realmente é algo para se pensar. Porque você não vai para frente. Acredite em você. Se mantenha em pessoas especiais. Abandone parente. Falando da minha persona, tá? O parente é uma pessoa incrível. Não. Ele tá para te sugar, para te pedir desconto, para falar mal de você. Se você não visita ele, você tá obrigado. Se você que está ganhando um pouquinho melhor, você ficou rico, você ficou ignorante. Se trocou de carro, você está roubando. Acho que todos aqui já passaram essas vivências, né? Então, falo de Rafael. Tira o parente da tua vida. Se for gente boa, coloca do lado. Agora, se não for, tira. O menos é mais. Você pode ir com a manada e ser um Zé Ruela, como a gente fala entre os homens hoje em dia. Ou você ir para o lado mais sombrio, mais sólida, mais sozinha ou sozinho. E ser o fora da curva ou a fora da curva. Depende só de você. E para fechar, não bote a culpa nos outros. Se uma coisa não deu certo, é porque você errou. Se você tivesse feito coisas certas, impossível você não chegar a prospectar e cultivar clientes incríveis como eu tenho. Agradeço a todos vocês que acreditam no meu trabalho. Nesses 18 anos. Eu vou fazer 15 anos nesse sábado, incrível. E eu fotografei essa menininha 1 aninho. São 15 anos depois. Olha que gostoso. Fiz vários casamentos de debutantes que fotografei, mas fotografei 1 aninho lá atrás. Por que você está na história da família? Porque você fez coisas corretas, você nunca errou e você não foi mascarado. Você foi transparente do começo ao fim do seu trabalho. Como deve ser em um relacionamento. Tudo hoje é relacionamento. Então seja fiel a você mesmo, acredite em Deus e com certeza o teu sucesso vai vir. Uau! A gente fica assim aqui o tempo todo ele falando e é uma aula, gente, de verdade. Eu tenho que te agradecer, Rafael, por entregar
tanto aqui pra gente, para quem está em casa, para quem vai ver um corte depois e vai cair nesse episódio aqui. Você entregou o ouro do começo ao fim. A gente não falou apenas de foto, de profissão, a gente falou de posicionamento, de valores, de família. E é muito bom receber pessoas assim que possam contribuir, porque às vezes até nos questionamos, né? Ah, fizemos o que fizemos, mas e aonde chega isso? A gente não sabe onde chega, mas se uma vida for transformada através de algo que a gente faça, já está valendo a pena. Então, quero te parabenizar pelo teu trabalho, pela pessoa que eu pude ter acesso um pouco mais hoje durante essa entrevista e também entregar para quem talvez não te conhecesse tanto assim, né? E que você colha aí muitos frutos, porque o plantio está sendo feito, né, Rafael? E o que Estamos tu tem, adubando. o que você tem a dizer aí para os teus clientes, para tantas famílias que você atende no decorrer de tantos anos de profissão para esse 2026? Eu desejo a todos vocês que estão em casa nesse episódio, né, no celular, na TV, em casa, em qualquer ambiente, né, que seja um ano restaurador para vocês, que vocês aumentem o nível de fé para vocês, porque no mundo que estamos vivenciando sem fé, a gente não tem força nem de levantar de manhã. A gente só vê desgraças, catástrofes, né? Então comece a se alimentar de coisas boas e comece a acreditar mais em você. Meus clientes, pessoas especiais do meu lado, eu preciso só agradecer, Márcio. Agradecer pela confiança no trabalho entre inúmeros profissionais, pelo carinho, e entre o quadro decorativo e a fotografia, as oportunidades que nos dão de poder ir para suas casas, de ter um atendimento humanizado com vocês, nos dar a oportunidade de estar do ladinho de vocês, é muito especial para nós, pode ter certeza. Nós nos sentimos muito valorizados. Se erramos, tentamos sempre corrigir, né? Ninguém é perfeito. Mas esse 2026 eu tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso, um ano incrível. Temos Copa, temos política, então temos que estar realmente focados em coisas boas, porque senão a mídia social vai tirar todo o foco nosso. E uma pessoa sem foco, Márcio, a pessoa não cresce, a pessoa não vai a lugar nenhum. Tenha foco, acredite em Deus, acredite em você e com certeza 2026 vai ser incrível para todos nós. Amém, já é. E por aqui a gente vai encerrando e agradecendo a Cressol Pioneira, a Harmoniza Clínica Odontológica, Des Telecom, a Design Estofados, o Ike Fome, a Esfera Store, também a Clínica IK, Bino Calçados, RG2 Produções e também Marel Móveis Planejados. Nosso mês de janeiro encerrando. E que fevereiro e os demais meses sejam extraordinários. E eu quero vocês aqui comigo também, sempre acompanhando pessoas incríveis, tanto quanto o Rafael esteve hoje com a gente aqui para fechar com chave de ouro o nosso mês. Espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá!